Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui hoje um parceiro que todo mês está aqui comigo para falar de direito do empreendedor e direito empresarial um pouco também, né? Sandro Freitas, como é que você está, meu digníssimo? Graças a Deus, né? Estamos aí mais um dia, enfrentando com muita saúde, com muita disposição e com muita vontade de fazer a diferença, né? Obrigado, doutor Sandro Freitas, por emprestar o seu prestígio ao programa e que possamos hoje aqui levar informações que agreguem valor às pessoas que estão em casa, tá bom? A família está bem? Está todo mundo com saúde? Graças a Deus. Sua mamãe? Perfeita. Ela ainda tem aquele comércio lá na Zona Não, hoje ela só está vivendo de imóveis. Me lembro que eu aprendi a comprar coisa depois das 11 da noite, foi naquele terror. Era o socorro, né? 11 e meia, meia-noite, você precisava de uma cartolina para a faculdade no outro dia, uma coisa assim. Era lá, né? Era o SOS ali. Tá, vou chamar a vinheta e a gente começa a conversar, tá bom, meu querido? Perfeito. Por favor, Deus, nossa vinheta. Sandro, sem entrar no mérito do que somos a favor ou do que somos contra, né? Mas assim, a pandemia, a gente já conversou isso no outro programa, ela vai deixar um grande vácuo jurídico, porque as relações vão se embaçar todas. Por exemplo, a relação com os tributos, o governo não está aliviando o tributo de ninguém. Aliviou no primeiro momento da pandemia um pouco, mas só postergou, na verdade, né? Porque abrir mão de receita eles não abrem, né? Então, só que hoje em dia nem isso. Os trabalhadores ficam numa situação incomodada, mas o pior é o autônomo. Porque se a coisa ainda for piorar mais, que eu não duvido, pode ser que não, mas pode ser que sim, o cara vai ter que ficar em casa, porque não adianta ele ir para a rua, porque na rua não vai ter ninguém. Agora, tu imagina aquele cara que vendia... Lembra das bicicletinhas do Morte Lenta? Sei. Porque mata a fome aos poucos, né? É. E o cara junto. Mata a fome aos poucos. E o cara junto. Aqueles que as bicicletinhas de R$1, que quando eu saí do Rio Grande do Sul para cá, eu nem sabia que aquilo existia. Mas mal ou bem, aquilo ali ou o cara que mantém aquilo ali, ou aqueles ali são pequenas empresas. É. Né? Geralmente o cara compra uma bicicletinha, bota um isopor e sai vendendo. Né? Não vamos entrar na questão da qualidade do produto, de como é feito e tudo mais, que não há garantias, mas esse cidadão está lascado. Se não há povo, não há movimento, ele não vende. Aqueles que faziam parte das festas sazonais, os que vendiam churrasquinho, todo mundo se lascou. O microempreendedor individual, aquele que conseguiu vender via internet ainda está sobrevivendo. Mas aquele que tinha uma portinha aberta e fazia bolo, fazia outra coisa e não conseguiu, porque nunca jogou muito bem com a internet, se arregaçou todo. Aí, qual é a previsão no direito para ajudar as pessoas que, a princípio, não tem respaldo nenhum, porque nem estão no sistema. Ou se estão no sistema, o sistema ignora elas. Você pode fazer isso para nós?
Hoje, esses empreendedores, né, independente se é formal ou informal, são empreendedores. E os informais são chamados de invisíveis. São aqueles que não estão realmente cadastrados na junta comercial como um empresário e não estão cadastrados em qualquer tipo de banco de dados que dê para fazer um certo controle. Então, eles são chamados de invisíveis, nem desempregados, nem como empregados, e sim invisíveis. Bom, de forma geral, independente se é o empreendedor, ele tem uma firma aberta, né, tem um CNPJ, independente se ele não tem ainda, ele seja uma dessas invisíveis, no cenário atual de pandemia, que está tendo vários fechamentos, né, muitos arbitrários e até sem justificativa plausível, está sendo um verdadeiro assassinato de empreendedor. Está matando a nossa economia sem ter um estudo adequado a respeito se de fato é o comércio que está fazendo essa infecção em grande escala ou são outros meios, né, outros locais. Mas de toda maneira, o maior impacto que isso tem havido, além do baixo faturamento, já que não se pode vender, né, diminuiu o poder aquisitivo de compra também da população, automaticamente as vendas já cairiam e ainda com um fechamento forçado. E muitos deles têm que pagar suas despesas. Despesas essas que são aquelas despesas fixas, né, que eles já têm que todo mês, faça chuva, faça sol, tem que ter, além de se manter daquele negócio, que é o aluguel. Um exemplo disso. Hoje nós podemos ver que na cidade muitos pontos fechados e outros, os empreendedores se esforçando para se manter ali. Mas como fica essa relação de aluguel, que é um encargo, que é um custo alto, geralmente, né, corresponde a 30% ou a 40%, muitas das vezes, que compromete o próprio faturamento só para pagar esse aluguel. Infelizmente, a nossa legislação não prevê uma situação como essa, vivida de pandemia e que o aluguel passa a ser um custo muito alto que compromete a sobrevivência do empresário. Por outro lado, o locador também não é o causador do infortúnio que está passando a economia, que está passando o empresário. E, de certa maneira, também não seria justo o mesmo ficar sem receber por um imóvel que ele está fornecendo, né? Está fornecendo ali um espaço para que a outra parte, que é o locatário, possa exercer seu direito de explorar a atividade econômica. Então, o que se aplicar, o que se fazer numa situação onde não tem uma lei específica prevendo esse tipo de situação para resolver o problema? O primeiro, antes de tudo, em toda a situação, em todo o conflito que há entre as partes, é o bom senso. É o bom senso que tem que ter do locador, é o bom senso que tem que ter do locatário. Então, primeiro de tudo, tem que ter esse bom senso, ter uma razoabilidade, eles têm que ter uma conversa, uma negociação, exatamente ambos os lados vão perder, não tem como não deixar de perder, vão perder, ainda que o locador não seja flexível de baixar o valor do aluguel, vai acabar perdendo porque não vai conseguir receber, porque o locatário não vai conseguir pagar. Então vai ter uma inadimplência ali. E ali vai gerar um outro tipo de conflito, que vai ser uma cobrança judicial, e aquilo ali vai ter vários argumentos na justiça de que não podia pagar ou coisa parecida. Então, o conselho jurídico para esse tipo de situação é o locador, o locatário, fazer uma notificação por escrito para o locador, explicando a situação, apontando o tipo de atividade que exerce e os prejuízos que está havendo, e solicitar um reajuste contratual, um reajuste de valor de aluguel, às vezes por um certo período, ou enquanto perdurar a pandemia, enquanto perdurar o decreto que obriga o fechamento daquela atividade, e assim esperar uma resposta do locador para que ali seja feito um reajuste. Caso obtiver uma resposta negativa, não tiver nenhum ajuste, nada consensual,
o empreendedor, o empresário locatário tem o direito de ingressar com uma ação de revisão contratual perante o judiciário e requerer ali a gente dá uma proteção judicial, que é uma tutela jurisdicional, para poder então conseguir por parte do judiciário uma decisão, às vezes liminar, ou se não, por meio de sentença terminativa, de conceder um abatimento daquele valor, para que o contrato obedeça os princípios da igualdade e equidade. Então, numa relação contratual, as partes têm que estar numa situação de igualdade, de deveres e obrigações. Quando ocorre algum fenômeno jurídico, que nem é o que estamos vivendo, que é um caso fortuito, né? Se não dizer às vezes força maior, mas um caso fortuito, então é um motivo relevante para se uma parte que, em virtude de um acontecimento inesperado, se vê prejudicada numa relação jurídica, que é a relação de locação, pleitear na justiça essa reajuste contratual, já que nas vias extrajudiciais, que é aquele caso da notificação, não teve êxito, então terá que ser feito pela via judicial. E com isso conseguir que o juízo reconheça um abatimento daquele valor. Já temos decisões no judiciário reconhecendo, inclusive de outros tribunais afora, reconhecendo abatimento de até 40%. Tem reconhecendo de 20%, de 30%, 40%. Então, o judiciário já tem se manifestado quanto a esses tipos de processos e tem, de certa maneira, assim, de uma forma muito mais abrangente, concedido esse abatimento durante esse período de fechamento, de pandemia. Então, é uma saída para o empreendedor continuar sobrevivendo, continuar adimplindo as suas obrigações de forma que seja justo. Então, esse seria o primeiro remédio jurídico que eu recomendaria ao empreendedor para conseguir se sobressair. Outra alternativa também, que é uma das dores, né, que o empreendedor sofre... Então, só para resumir, negocia antes que dê problema. Isso. Tenta primeiro negociar de forma extrajudicial, de forma consensual, de forma amigável. Não conseguiu, ele não conseguiu ter do outro lado uma aceitação para esse reajuste, aí sim, ele entendendo que não tem condição de se manter ali, ele entraria na justiça pedindo uma redução obrigatória. Não, eu tenho que explicar bem, isso até é bíblico, sabe? Está lá. Dizer que você tem que tentar se ajustar com a justiça antes que a justiça se imponha. Tá entendendo? É verdade. Então, é bom deixar bem claro. Pessoal, não deixa chegar na última hora para fazer para procurar um acordo com quem você está devendo. Porque depois de ir para a justiça, as coisas se multiplicam. Mas retomando então, pode voltar. Então, essa seria a primeira sugestão jurídica para o empreendedor conseguir resolver essa parte da locação, que é uma das maiores dores, né? Da continuidade do negócio. O segundo, quando esse empreendedor tem mão de obra, tem empregados e não sabe lidar com os empregados em virtude desses fechamentos constantes, não sabe o que fazer. Até para demitir os empregados acaba ficando inviável porque ele tem que pagar pela rescisão. Não existe nenhuma norma, nenhum decreto, não existe nada até agora isentando o empreendedor de pagar as verbas rescisórias, de cumprir com as obrigações, tanto o principal de pagar as verbas rescisórias como as acessórias, seguir os procedimentos. Então, se ele não cumpre com essas obrigações, ele ainda é compelido a pagar multas, né? Multas aí de 477, 467 CLT, caso ele atrasar o pagamento, pagar vários, além ainda fica à mercê da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, que inclusive está muito atuante e está aplicando muito alto de inflação, está autuando muita empresa, em virtude de não estar cumprindo com as suas obrigações. Então, o empreendedor está sendo bombardeado, bem na verdade, de todos os lados. Do lado que não consegue se manter no imóvel, no lado que não consegue manter o empregado, não consegue nem conseguir demitir esse empregado sem correr riscos. Então, uma alternativa seria o que a CLT, depois da reforma trabalhista, autorizou o empreendedor, qualquer negócio, independente da situação que ele se encontra, fazer os bancos de horas.
vamos supor que você tem 2 ou 3 mãos de obras, aí está sendo obrigado a fechar em vários momentos. E essa mão de obra não está trabalhando, mas você não tem o direito também de descontar aquele dia que ele não trabalhou, porque não foi uma recusa de trabalho por parte do empregado, e sim por uma ordem, né, de um decreto estadual, municipal, que seja, foi uma imposição. Então, o risco da atividade econômica é do empreendedor, logo sobre ele cai esse prejuízo. Não pode repassar o prejuízo para o empregado. No entanto, a legislação prevê que você pode fazer banco de horas para fazer compensação dessas horas não trabalhadas. Então, faria, nos dias que não trabalhar, um exemplo disso é o sábado. Atualmente, no estado de Rondônia, muitas lojas, muito ramo do empreendedorismo não está podendo atuar. Então, o sábado, geralmente, trabalha-se 4 horas, dependendo do tipo de empresa e atividade. Essas horas não precisa perder essas horas, elas poderão ser compensadas. Então, pode-se fazer um acordo particular com o empregado por escrito, contanto que esse acúmulo de horas tem que ser compensado em até 6 meses. Se ultrapassar 6 meses, no caso, se for feito um acordo particular, terá que ser paga essas horas. Caso não for compensado e não for feito esse acordo, a única possibilidade de conseguir fazer a compensação em até 1 ano seria com acordo mediante a participação do sindicato de classe, né? Então, do empregado. Então, nesse caso, a sugestão é fazer um contrato particular, um contrato simples particular de compensação de banco de horas, as partes concordando, e fazer o levantamento de todas essas horas para, então, compensar com os trabalhos durante os dias que vai poder trabalhar. Aí vai ter menos prejuízo, o empreendedor não vai estar pagando por algo que não vai estar recebendo, bem como o empregado vai estar valorizando a sua mão de obra, porque ele não vai estar, de certa maneira, dando um prejuízo diretamente para o empreendedor, porque ele vai estar cumprindo com as suas obrigações. Essa seria mais uma alternativa para minimizar os prejuízos que o empreendedor vem passando hoje no mercado de trabalho. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, fora do contexto, um pouco dentro da linha de empreendedorismo. Um dos maiores empreendedores do mercado atualmente é o diretor de motorista de aplicativo. Na Inglaterra agora, uma lei obrigou a Uber a pagar direitos trabalhistas para eles. Você acha, isso geralmente cria um efeito cascata depois no mundo todo, né? Porque o Uber está no mundo todo. Você acha que com essa questão da pandemia, eles foram um dos mais atingidos, né? Porque muita gente parou de usar. Por exemplo, antigamente eu viajava mais, hoje eu não viajo, então eu não pego um aplicativo para ir para o aeroporto, não pego mais. Então, você não usa mais. Para pegar uma criança na escola, quando era conhecido, você usava. Como é que você vê a situação do empreendedor na mão desses grupos empresariais que exploram esse serviço? O que ele pode pleitear? O cara que tem seu cadastro como microempreendedor individual e que está trabalhando nessa área? Então, inclusive, uma decisão semelhante a essa que o Benito disse, já acontece aqui no Brasil. Alguns tribunais já até reconheceram o vínculo de emprego de alguns Ubers que reclamaram, né, apontaram lá que ele exercia uma atividade como empregado e não como um autônomo, e por essa razão a Justiça de Trabalho de algumas cidades, de alguns estados, reconheceram o vínculo de emprego. Lógico que está em discussão, né? A Uber está recorrendo, ainda não teve nenhum posicionamento por parte do TST quanto a essa matéria, que é né? Então, nesse caso, tem uma discussão e reclamação quanto a isso. Agora, você perguntou minha opinião, né? Como eu vejo esse cenário. Sim, aí foi sua opinião. Bom, minha opinião é o seguinte, eu acredito, né? Eu sou envergado mais pelo lado do liberalismo da questão do empreendedorismo. Eu utilizo até como parâmetro, né? Eu acho que nós temos que, para poder ter uma opinião, a gente tem que olhar onde está dando certo e onde não está dando certo, para modo a gente caminhar a nossa opinião.
A gente utiliza o país do capitalismo, os Estados Unidos é exemplo disso. Lá, o empreendedorismo é muito incentivado. As próprias legislações de lá, elas são muito mais liberais, elas deixam as próprias partes se ajustarem de forma mais tranquila, de forma mais aberta. Ah, mas não pode haver injustiças em virtude disso? Sim, pode haver, é o risco. No entanto, isso dá mais tranquilidade às pessoas ter a iniciativa de empreender, iniciativa de montar um negócio e não de se estar empregado ou pensar só em concurso público para poder garantir o mínimo necessário para viver e dar um nome de estabilidade para isso. Então, e outra coisa, países como os Estados Unidos que tem essa legislação, o que a gente vê o reflexo disso? É um país rico, é um país que todos querem estar lá, é um país que muitos brasileiros saem debaixo de várias proteções trabalhistas para ir viver um sonho americano, para ir viver, ganhar dinheiro lá, onde não tem essa proteção, e muitos vão de forma ilegal, se escondendo para poder trabalhar na ilegalidade para conseguir ganhar um pouco mais. Se a proteção fosse mais benéfica para um país, para toda uma coletividade, era para ocorrer o inverso, os americanos correr para o Brasil, poxa, eu vou atrás da proteção, e não é. Então, eu vejo esses tipos de decisões, porque a Uber veio trazer uma inovação na relação de trabalho. Então, tanto que muitas empresas que se originaram posteriormente à Uber vieram trazendo esse novo conceito de como trabalhar, de como funcionar, utilizando uma rede de vários trabalhadores e todos eles autorresponsáveis pelo seu labor, autorresponsáveis pelo recolhimento do seu INSS para a aposentadoria. Então, tirou, de certa maneira, aquele paternalismo de que o empregador tem que ser, entre aspas, né, o pai do empregado, tem que cuidar de todos os deveres e obrigações, como se o empregado fosse uma pessoa muito ingênua que não tem condição de se auto-administrar. Então, ele veio trazer essa inovação. E quando a gente vê decisões que podam esse tipo de autorregulamentação entre as partes, a gente está tendo uma recessão no que tange a evolução do empreendedorismo. Está fazendo com que desestimule empresas externas do exterior a vir trabalhar no país do Brasil, trazer inovações para cá, trazer novas relações contratuais para nós, bem como os próprios empreendedores daqui de se inovar, porque vai ter muitas obrigações, e isso inviabiliza um crescimento, inviabiliza o crescimento do país de forma ampla, e bem como ideológico. Então, eu enxergo isso como muito negativo. Acredito sim que temos que ter proteções, inclusive a própria Constituição Federal já prevê vários princípios e proteções fundamentais. E eu acho que tudo que passa além daquilo, ou que dão interpretações extensivas a poder engessar qualquer tipo de atividade, eu acho que o país, a sua atividade econômica acaba ficando fadada a não evoluir. A gente sempre vai estar atrás, a gente sempre vai ser um país que desestimula a evolução e o empreendedorismo. Essa é a minha opinião. Não, eu perguntei a opinião porque no primeiro quesito era a interpretação da lei, né? No segundo é a sua opinião, porque ainda nós não temos uma lei praticamente... temos leis, mas não temos a manifestação dos tribunais superiores, que é o que cria a tal da jurisprudência, isso, a súmula e tudo mais. Não, eu acho que você está correto. Uma coisa, um dia eu perguntei para um sindicalista aqui no programa, o que é melhor, renda ou direitos trabalhistas? Ele disse, os dois são bons. Mas se você ganha muito, muito bem, a última coisa que você vai se preocupar é com os direitos trabalhistas. Verdade. O problema é que no Brasil, se paga mal, aí precisa ter os direitos trabalhistas. Aí sem direito trabalhista, não dá para viver. Isso é verdade. Seria a rede de contenção o direito trabalhista. Quer diminuir o direito trabalhista, tem que dar a condição das pessoas viverem bem. Só que tem aquela situação. Ganha-se mal porque tem muitas obrigações trabalhistas ou tem muitas obrigações trabalhistas porque paga mal. Então, tem que entrar essa concepção. Galinha, né? Então, aí, mas dê um exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem menos garantias trabalhistas igual em relação ao Brasil.
E lá paga-se bem. Lá paga-se bem porque tem menos garantias ou tem menos garantias porque paga-se bem? Então, vai saber. Então, ou seja, a gente tem que analisar. Se o que o Brasil, eu acho que tem que analisar o seguinte: pegar a nossa história, né, usa logicamente os parâmetros, exemplos de outros lugares, para tentar, não é usar o papel igual de lá de fora aqui no país, mas tentar adequar, formar uma nova linha legal, jurídica do nosso país, utilizando esses parâmetros e tirar da mente a questão de proteção excessiva. Eu acho que tudo que é muito protegido, muito excessivo na proteção, aquilo ali ingesta, não tem um crescimento, tem que deixar a sociedade, de alguma maneira, se autorregular. Não tentar regular tudo, deixar tudo arrumadinho, porque não tem como. A sociedade tem que ter essa liberdade. E quando é cesseado esse direito de autorregulagem, não há evolução, só há reclamação. Tá bom. Vou chamar o intervalo, começar no próximo bloco, a gente conclui, tá bem? É jogo rápido, é num lá, outro cá. Conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta aqui com o deputado Sandro Freire, advogado, quem sabe um dia, né? Sandro, concluindo então, direito dos empreendedores na pandemia. 1 minuto. Bom, primeiramente, eu
parabenizo todos os empreendedores que um dia decidiu, eu vou empreender, porque é um desafio muito difícil, não é para qualquer um. A partir do momento que toma essa decisão, é uma pessoa que merece muitos créditos, é o que mantém o país. Então, todos os empreendedores, primeiramente, eu parabenizo pela iniciativa, pela coragem, pela bravura de encarar os desafios diários, independente do seu tamanho, independente da sua abrangência. A partir do momento que você se coloca no mercado, numa legislação muito complicada, complexa, muito difícil de ser cumprida, com várias fiscalizações, com várias obrigações acessórias que dificultam o seu exercício diário, dentro de uma pandemia difícil, que obriga você a fechar o seu negócio, e se muitas vezes você não fecha o seu negócio, você é tratado como um fora da lei, que às vezes nem o fora da lei foi tratado tão ruim como você é tratado. Então, eu deixo aqui meus parabéns a você. E no que depende da parte jurídica, procure sempre um conhecimento técnico jurídico para poder você continuar empreendendo, porque existem os caminhos que te faz sofrer, mas existem os caminhos também que te faz se libertar das amarras da legislação, que muitas vezes mal interpretadas acaba te prejudicando. Sandro, muito obrigado aqui pela sua presença, estamos juntos, que você precisar, e espero contar contigo no próximo mês aqui, para falar um pouco mais de empreendedorismo na área do direito. Ou qualquer outro assunto que venha na área do direito, sempre é bem-vindo, tá bom? Siga firme, meu colega, tá? Muito obrigado pela abertura e vamos que vamos, né? Vamos a gente não pode parar, vamos dar nossa contribuição. Tá bem, obrigado. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.